Hoje vamos fazer um resumo sobre medidas de dispersão. Olá, eu sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A ideia hoje é fazer uma síntese, um resumo das medidas de dispersão que apresentamos aí nos últimos vídeos. Para quê? Para que você tenha realmente essas informações organizadas na sua cabeça e você realmente aproveite mais os conhecimentos que você tem adquirido aqui conosco. Tá bom? Bom, então a ideia é, vamos passar por essas medidas de dispersão, fazer rápidos comentários a respeito. E claro, é importante que se você ficou com alguma dúvida, volta lá no vídeo específico sobre uma delas e assiste que você vai ter mais detalhes a respeito, ok? Então vamos lá. Primeira medida de dispersão que apresentamos para vocês foi a amplitude, uma medida relativamente simples, a amplitude total. E como é que ela é calculada? É você localizar a observação de maior valor e diminuir aquela observação de menor valor dentro do seu conjunto de observações numéricas. Você fica com um número que é a diferença entre o maior e o menor valor e isso se chama amplitude total do conjunto de observações que você está analisando. Tá bom? Existem variantes da amplitude que nós não vamos entrar aqui no detalhe. Caso você tenha dúvidas em relação a isso, manda uma mensagem para a gente que a gente faz um vídeo específico sobre isso. Mas é importante, uma medida simples, fácil de calcular, que pode te ajudar a identificar o nível de dispersão que o seu conjunto de observações, aquilo que você está analisando, o quanto de dispersão ele pode estar apresentando. Ok? Esse foi o primeiro. A segunda foi a variância, uma medida muito legal. O cálculo da variância está aí. É a somatória da diferença entre uma observação e a média elevada ao quadrado. Por que você eleva ao quadrado? Para eliminar os números negativos. E depois você divide pelo tamanho da amostra menos 1. Esse n-1, ele é n-1 na amostra, na população você não usa o menos 1, você usa o tamanho total da população. Então, a variância, ela te dá uma medida também da dispersão dos dados, mas em relação à média do conjunto de observações, tá? Só que ela foi elevada ao quadrado. E aí o que a gente faz para reverter esse processo de elevar ao quadrado? A gente calcula a raiz quadrada. E quando eu calculo a raiz quadrada da variância, o que eu consigo? Eu chego no desvio padrão, que também é uma medida de dispersão, mas ele mede a dispersão dos dados em relação à média. Então, uma medida muito utilizada, muito importante na estatística, e você não pode deixar de lembrar dela e saber como é que ela é calculada e como é que se chega nessa medida, tá? Muito importante. Depois do desvio padrão, a gente ainda falou do coeficiente de variação. O que é isso? O coeficiente de variação é o desvio padrão, mas ele é expresso de uma outra forma. Ele é expresso como uma porcentagem da média. Isso te ajuda a interpretar se o teu desvio padrão está muito alto, está muito baixo. Então, é uma medida também muito utilizada, vale bastante a pena você guardar ela com você, tá bom? Depois do coeficiente de variação, a gente foi para o desvio absoluto médio. O que é isso? É a diferença de cada observação em relação à média, a somatória dela, mas uma média simples, porque essas diferenças são calculadas em módulo, ou seja, a gente não leva em conta o sinal. É diferente da variância, que para eliminar o negativo você eleva ao quadrado. Aqui você não eleva ao quadrado. As características disso, as vantagens e desvantagens do desvio absoluto médio, você tem lá naquele vídeo específico sobre ele. Recomendo que você volte e assista se você tiver alguma dúvida nesse sentido, tá? E, por fim, apresentamos para vocês o erro padrão da média, que é uma medida que mostra o quanto a média que você encontrou na sua amostra, qual é a variação dela em relação à média real da população. Ela já põe um pezinho ali na inferência estatística e te ajuda a calcular intervalos de confiança, ok? Então, essa é a ideia, de dar essa síntese para você, de você ter essas informações organizadas no slide, na sua cabeça também, para que você possa lidar com essas medidas de dispersão da melhor forma possível. Tá bom?
Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Caso você tenha dúvidas adicionais sobre essas ou outras medidas de dispersão, você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai atender e vai procurar responder da melhor forma possível, tá bom? Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like para o nosso vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificações, porque nós já estamos produzindo novos vídeos sobre novos temas e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um abraço e até lá.